E pessoal, estamos aqui para mais um passo a passo, desta vez desse cachepô, com esse ponto diferenciado, onde nós vamos fazer esse cachepô. Esse é pequenininho porque é para uma suculenta, porém você pode fazer em outros tamanhos, e ele também vai ficar bastante estruturado. Na ocasião, vamos estar usando o fio butomalhas na cor mostarda e também a agulha número 8. Para darmos início ao nosso cachepô, nós vamos fazer 7 pontos, aliás, 6 pontos baixos dentro do anel mágico, sem contar com esse daqui, certo? 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz meu 6º ponto, eu puxo o fio, vou vir com a agulha na cabecinha do primeiro ponto, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo, puxo a laçada e passo o círculo por dentro da laçada e puxo o fio. Assim eu fecho a minha primeira volta. Para iniciarmos a segunda volta, nós vamos introduzir, ficamos aqui com um total de 7 pontos, porque tinha aquele primeiro pontozinho que fechamos o círculo, iniciamos o círculo mágico. Então, nós vamos introduzir a agulha ali e vamos fazer 2 pontos. No próximo ponto, que é esse ponto aqui, ó, nós introduzimos a agulha e fazemos novamente 2 pontos. Próximo ponto, a agulha novamente e 2 pontos. Assim nós seguimos até o final da carreira, dessa carreira, 2 pontos dentro de cada ponto de base, até chegar no finalzinho. Cheguei aqui ao finalzinho, vou vir na cabecinha do ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Novamente, puxo a laçada e passo o círculo por dentro da laçada, para fecharmos a nossa volta. Agora, já que fizemos a nossa segunda volta, já podemos puxar esse fio aqui, ó, para fechar o círculo mágico que ainda não tinha sido fechado totalmente. Puxamos, depois com uma agulha de arremate, você vai introduzindo fio aqui por dentro para dar o acabamento, certo? Nessa terceira volta que nós vamos fazer agora, nós vamos fazer 2 pontos dentro do primeiro ponto de base, 2 pontos, esse é o primeiro ponto, meu segundo ponto. O próximo ponto agora, eu faço só um pontinho de base, um pontinho baixo dentro do ponto de base. No próximo, 2 pontos. O próximo, um ponto de base, no ponto de base, um ponto baixo dentro do ponto de base. E assim fica a sequência dessa volta: 2 pontos, 1 ponto, 2 pontos, 1 ponto. Isso você vai fazer até o finalzinho da carreira. Terminei aqui a minha terceira volta. Novamente vou fazer aquele fechamento, onde eu venho na cabecinha do ponto, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. Puxo a laçada e faço o círculo por dentro dessa laçada. Daí eu puxo o meu fio fechando o ponto. Essa próxima volta agora
Volta número 3 está fechada, ok? Para a volta número 4, nós vamos fazer a sequência de um ponto duplo, 2 pontos individuais. Porém, como na terceira volta nós fizemos um duplo e um individual, então esse duplo ficaram 2 pontos. Para não fazermos ponto duplo em cima de ponto duplo e o resultado depois ser aquelas pontinhas repetidas, em cima desses 2 pontos duplos, nós vamos fazer um ponto individual. Dentro, na verdade. Dentro do ponto individual, nós vamos fazer o nosso duplo. Então, vai ser assim a sequência dessa volta, da quarta volta. Faço um ponto no meu primeiro ponto. No meu segundo ponto, que é também ainda do duplo, eu faço mais um ponto. Ok? Fiz meus 2 pontos individuais. Agora, o meu próximo ponto vai ser ponto duplo. Então, eu vou fazer o ponto duplo sempre em cima de um ponto individual. Aqui, eu faço os meus 2 pontos duplos. Tenho agora 2 pontos duplos. Vou fazer pontos individuais. Um ponto para cada ponto de base. O próximo é um ponto individual. Eu vou fazer meu ponto duplo. E assim fica essa sequência. 2 individuais, um duplo. 2 individuais, um duplo. Isso nós vamos seguir por toda a volta até o finalzinho da carreira. Cheguei ao final da minha quarta carreira. Agora, nós vamos fazer por toda a volta uma carreira em ponto baixíssimo, como nós fizemos aqui, ó, para que fique essa correntinha aqui na frente, certo? Então, aqui nós vamos introduzir a agulha, buscar o fio e vamos passar pela laçada. Busco o fio, passo pela laçada. E assim a gente faz esse processo por toda a volta, certo? Buscando o fio, passando pela laçada para que fique essa correntinha aqui na frente. Isso vai ser uma volta toda em ponto baixíssimo. Vou seguir até chegar ao finalzinho. Bem, pessoal, terminei aqui a volta, né, de ponto baixíssimo todo pela frente. E você pode ver que ele fica com a correntinha toda na frente do trabalho. E aqui na lateral, nós vamos usar apenas essa abinha aqui de cima e vai ficar também a correntinha na lateral. Agora, eu não vou mais usar a agulha número 8 que eu estava usando, tá? Vou passar a usar agora essa de metal, que é da Círculo, número 6, certo? Pra ver direitinho, número 6. Vou vir com a agulha aqui por de trás pra frente e vou puxar o fio lá pra trás. Puxei meu fio, vou regular direitinho pra deixar na altura de um ponto, faço a correntinha e aqui eu já, ó, laço a agulha, introduzo a agulha na primeira alcinha do ponto, busco o fio. Buscando o fio, esse fio eu vou passar por trás da laçada, ó, fiz tipo um ponto baixíssimo e agora eu fecho meu ponto baixo. Novamente, laço a agulha, busco o fio lá da laçada e passo pela laçada que estava na agulha e agora fecho o ponto. Laço a agulha, introduzo na laçadinha, busco o fio. Busquei, passo pela laçada. Passando pela laçada,
fecho o ponto. E é exatamente esse processo que a gente vai repetir por todo o trabalho, tá? Novamente, laço a agulha, introduzo na laçadinha de cima, passo pela laçada e fecho o ponto. Assim, vai formando o nosso ponto baixo. Veja que a gente laça como se fosse fazer um ponto alto, ou um meio ponto alto, mas na verdade, fica um ponto baixo com uma laçada abaixo dele. Isso nós vamos fazer por toda a volta. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu mostro como a gente fecha essa carreira. Cheguei aqui ao finalzinho, vou fazer o meu último ponto. Isso. Fecho. Vou vir aqui na cabecinha da corrente do pontinho anterior e faço um ponto baixíssimo, certo? Fiz um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e logo laço a agulha. Vou vir aqui, ó. Você tem aqui mesmo onde você fez o ponto baixíssimo, você vai introduzir na alcinha de trás, puxar o fio e repetir o processo do ponto. Passa por dentro da laçada, fecha o ponto. Laço a agulha novamente, venho na alcinha de trás, passo por dentro da laçada, fecho o ponto. Laço a agulha na alcinha de trás, sempre na alcinha de trás, certo? Para que possa dar esse detalhezinho aqui, esse diferencial, onde você vê o encaixezinho de um ponto em cima do outro. Se a gente pegar, eu vou errar agora aqui, propositalmente, para vocês verem a diferença que fica. Lacei minha agulha, vou introduzir aqui no meio, pegando as duas alcinhas. Passo por dentro da laçada e fecho o ponto. Novamente, pegando os dois, passo por dentro da laçada e fecho o ponto. Veja como fica diferente. Esse é a partezinha normal, onde a gente vai pegando apenas a alcinha de trás, você vê que vai ficando a diferença de um ponto e outro. É como se um ponto fosse colocado em cima do outro. E esse daqui não. Além dele ficar todo desengonçado, ele fica com os buraquinhos aqui, ó. Que foi onde a agulha introduziu. Não fica fechadinho como esse, fica aberto. Por isso, eu aconselho que use a alcinha de trás, tá bom? Por isso, aqui você vai seguir 4, caso você queira fazer nesse mesmo tamanho. Você vai subir 4 carreirinhas com esse processo. Eu vou fazer minhas 4 carreirinhas e ao terminar, eu volto pra gente mostrar o detalhe aqui do acabamento. Esse foi em ponto caranguejo. Cheguei aqui ao finalzinho, vou fazer meu ponto baixíssimo, faço uma correntinha, e aí eu venho, agora, vou vir pra trás do trabalho, e aqui no espaçozinho eu busco o fio. Opa, acho que eu peguei no lugar errado, tem que ser no encaixezinho. Busco o fio, busquei o fio, puxo e fecho como se estivesse fechando o ponto baixo. Novamente, venho aqui atrás, busco o fio, fecho. Venho atrás. Fecho. Atrás. Fecho. E assim eu vou fazer por toda a volta
e mostro já como ficou. Chegando aqui ao finalzinho, vou fazer esse ponto. Opa. Fecho, vou vir nesse daqui também e vou fechar. Fechei, agora eu vou puxar o fio um pouquinho e vou, com a agulha, introduzir aqui, ó, nesse espaçozinho onde eu comecei o primeiro ponto caranguejo, na cabecinha aqui bem embaixo. Vou puxar o fio pra lá. Que foi o fio que estava encerrando esse daqui. Agora, vou seguir com a agulha, fazendo ponto baixíssimo, sob ou abaixo de cada ponto caranguejo, tá? E vai ficar o trabalho todo dessa forma. Ó, ponto baixíssimo. Bem facilzinho de fazer, não dá problema nenhum. E rapidinho a gente faz. Vou seguir essa volta aqui fazendo ponto baixíssimo abaixo de cada ponto caranguejo. Cheguei aqui, ó, já fiz o ponto baixíssimo, subi toda a volta. Aqui falta o meu último ponto, então eu vou cortar o meu fio. Puxo o fio todinho. E agora com a agulha mais fina ou com a agulha de arremate, vem aqui por trás do ponto, passa o fio para frente. E aqui por trás do trabalho, a gente introduz a agulha onde estava saindo o pontinho e puxa o fio lá para trás do trabalho. E assim a gente encerra essa volta em ponto baixíssimo, tá? No acabamento do ponto caranguejo. Fica esse detalhe do ponto, que é um ponto baixo, laçado embaixo. O acabamento em ponto caranguejo e ponto baixíssimo. Aqui é só você vir com o fio e escondendo aqui por dentro e depois colar embaixo, ponto baixíssimo ou ponto baixo centrado, e assim fica o nosso cachepô.